Fala clã, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O meu nome é Vinícius Carmo e no vídeo de hoje nós vamos falar de MDM e MAN, beleza? Vai ser uma série de vídeos onde eu vou começar explicando os pré-requisitos que você precisa para configurar o MAN no Android, no iOS, no seu ambiente. E na sequência dos vídeos nós vamos fazer igual foi realizado nos vídeos anteriores, onde nós fizemos o passo a passo de um dispositivo ser gerenciado pelo Intune, tá bom? Então, como eu falei, o tema de hoje é MDM versus MAN. A diferença de um e para o outro, tá bom? Vou explicar para vocês. O MDM, ele basicamente falando, é o gerenciamento do dispositivo. Aqui ele fala de gerenciamento de dispositivo móvel, que é a nomenclatura, mas nos vídeos anteriores, o Windows, ele acabou sendo gerenciado pelo MDM também. Mesmo que fosse um desktop, era possível ser gerenciado pelo MDM, tá? E no nosso vídeo, na sequência aqui, nós vamos focar nos dispositivos móveis. O que são dispositivos móveis? O celular, iOS, Android, tablet, tá bom? Então, o dispositivo gerenciado pelo MDM é um dispositivo corporativo, onde nesse dispositivo eu consigo ter o controle total dele. Então, por exemplo, eu consigo fazer o bloqueio de um Bluetooth, com que ele não ative o Bluetooth. Eu consigo também ter um controle maior no sentido de apagar os dados. Se esse dispositivo ele for furtado ou for extraviado, é possível realizar o apagamento remoto dele, tá? Para isso acontecer, é necessário que você tenha o Azure Active Directory e o Intune no seu ambiente. Então vai ser necessário uma licença, tá? Já o MAN é o gerenciamento do aplicativo. Como assim o gerenciamento do aplicativo? No MAN, você vai gerenciar o aplicativo da sua empresa. Então, por exemplo, pensa que se você tem os funcionários na sua empresa, tem o e-mail da empresa configurado no celular particular deles. Você não consegue ter um controle total do celular particular dos seus funcionários. Isso nem pode acontecer. Então, o MAN auxilia, ajuda você a proteger que as informações da empresa fiquem somente nos dispositivos da empresa. É como se você fizesse uma bolha corporativa. Então, pensa que o Outlook da sua empresa, se o usuário tentar salvar um anexo de um e-mail, baixar algum arquivo do OneDrive para o celular, para a parte para a memória interna do celular dele, ou tentar para uma outra nuvem, um iCloud, um Dropbox, você consegue bloquear com as políticas de proteção de aplicativo, tá? Isso é bem interessante. Aqui agora, quais são os tipos de registro, né? Como eu falei anteriormente, para o dispositivo funcionar e o MDM ou o MAN ter o controle, é necessário ter o registro desse dispositivo. Aqui nos dispositivos Android, nós temos a opção de Enterprise com propriedade pessoal do perfil de trabalho. Nesse caso aqui, é usado com o BioD. O BioD é o dispositivo pessoal, a parte do MAN. Então, o usuário ele vai configurar o Android dele, colocar o e-mail da empresa no Android dele. Nós teremos um vídeo mostrando passo a passo isso na tela do celular, tá bom? Mas, basicamente falando, ele vai configurar o e-mail da empresa no celular. Quando ele fizer isso no Android, vai ser necessário que ele instale um agente no celular dele. No caso, é o aplicativo chamado Portal da Empresa. E nessa situação aqui de perfil de trabalho, depois que ele instala o aplicativo e faz a verificação, você consegue criar um espaço separado. Então, pensa que vai ter os aplicativos normal do celular e vai ter um espaço ali como espaço de trabalho, perfil de trabalho. E lá dentro vão estar os aplicativos da empresa. Então, o Outlook que ele configurar na empresa, o Teams, o OneDrive, vão estar ali dentro, tá? Lembrando, eu tô falando de aplicativos Microsoft 365, tá? Que serão protegidos, beleza? Tem o Android dedicado, o Enterprise dedicado. Esse aqui é
uma situação já onde eu consigo controlar o dispositivo, então é um dispositivo 100% gerenciado, é um dispositivo da empresa que você empresta para o profissional poder trabalhar, né, enquanto ele está lá prestando os serviços para a empresa. Então, nesse caso aqui, eu consigo aplicar aqueles controles que eu mencionei, bloquear um Bluetooth, por exemplo, bloquear que ele desative a geolocalização, a parte do GPS, né, do celular. É possível fazer esse tipo de controle nesse cenário aqui, tá bom? Aqui tem o Enterprise totalmente gerenciado, ele segue o mesmo contexto aqui do Enterprise dedicado. E aqui você também consegue ter controles maiores, tá? Se eu não me engano, aqui no Enterprise dedicado tem uma configuração também que você consegue restringir o acesso à internet, a parte de web, tá? Do aplicativo. E aqui o Enterprise com propriedade corporativa também é um perfil 100% gerenciado, tá? Tem também a parte de registro usando Samsung Equinox, mas eu não trouxe para cá porque eu não vou ter um Samsung Equinox para testar e eu ainda não peguei um ambiente com esse cenário, tá? Para trazer aqui informações para vocês. Então aqui a gente tem o registro do iOS, como que funciona no iOS, né? A gente tem a parte da propriedade pessoal. No iOS é um pouco mais tranquilo de se configurar, ele vai precisar, como eu falei, no Android ele precisa de um agente para fazer a proteção dos aplicativos. No iOS ele usa o aplicativo do Authenticator, serve como agente, tá? A gente tem a propriedade da empresa, nesse caso aqui é necessário fazer o login dentro do perfil, dentro do aplicativo portal da empresa. E aí aqui, nessa situação aqui, você consegue aplicar controles mais rigorosos, eu consigo exigir que seja uma senha mais difícil, eu consigo ter o controle total do dispositivo. Aqui é um dispositivo pessoal, tá? Eu só protejo o aplicativo. E no iOS não tem a parte de perfil de trabalho, tá? Ele não cria um outro espaço para os aplicativos da empresa. Tem essa parte de registro automatizado que você usa, pelo que eu li, eu nunca utilizei, tá? Nenhum desses três últimos aqui eu utilizei. Nós vamos focar na sequência de vídeos, na propriedade da empresa e no BioD. Mas esses daqui, quando você tem, esse aqui principalmente, você tem um servidor de MDM da própria Apple dentro da sua empresa, porque é possível, eu já cheguei a ver isso em alguns lugares onde eu passei. Você tem um servidor de MDM e ali você consegue controlar os dispositivos da Apple. Eu não sei se o Intune ou essa solução, qual dela que vai atender maior a sua necessidade, mas é possível, tá? O Apple School Manager, quando você adquire um dispositivo através desse programa, Apple School Manager, você consegue, se eu não me engano, você passa o número de série do dispositivo dentro pro Intune, você pega a número série do dispositivo, coloca dentro do servidor MDM e da Apple, né, no Apple Menu School, e aí você consegue já embarcar ele automaticamente dentro do Intune. Para isso aqui configurar, pelo que eu entendi, você precisa criar um token, tá? Para importar esse token, configurar esse token lá dentro do servidor MDM. Mas não vai ser o objetivo dos vídeos, tá? Eu só tem essa forma e eu trouxe aqui de uma forma um pouco resumida para vocês saberem que existe. Quais são os sistemas operacionais? Aqui eu estou falando só de dispositivo móvel, tá? Só de celular, não estou falando de Mac, tá? Mas o Apple é a partir do 13, tá? E o Android é a partir do 8. Quais são os pré-requisitos para você registrar um Android, tá? O pré-requisito para você registrar um Android, além, obviamente, de ter uma licença do Intune, né? Você tem que definir o Intune como autoridade de MDM lá no seu Azure Active Directory, que é o que nós fizemos há uns 2 vídeos atrás, tá? E você também precisa vincular a sua conta do Google ao Intune. Isso aqui nós vamos fazer hoje, tá? Esse vincular a conta nós vamos fazer hoje. Requisitos para iOS, mesma coisa, você precisa ter o MDM redefinido. Preciso configurar 2 vezes? Não! Fica lá uma vez só, é um lugar só que você configura isso, tá bom? E você também precisa ter um certificado Apple MDM. Isso aqui também nós vamos fazer hoje.
Como todos os outros vídeos, eu trago primeiramente uma introdução teórica para vocês, tá? Para vocês entenderem qual é o assunto que nós vamos falar aqui nesse vídeo. E na sequência aqui, eu sempre trago um hands-on, né? E nos próximos vídeos, a gente já vai ter, eu já vou ter um celular na mão, estou preparando aqui para a gente fazer o registro dele no Intune, para vocês acompanharem, tá? Então, deixa eu só fechar aqui. Vamos ver a prática então, né? Então, estamos aqui no nosso portal do Intune, no Endpoint Manager, endpoint.microsoft.com. Vamos configurar a nossa conta Google e a nossa conta Apple. O que você precisa ter? Você precisa ter uma conta no Gmail e uma conta no iCloud. Se você não tiver, você pode criar ela aqui na hora que você estiver configurando no portal. Esta conta não vai aparecer em nenhum dispositivo da sua empresa, beleza? Deixar isso bem claro para vocês. Essa conta é apenas para você conseguir fazer o gerenciamento dos dispositivos, tá bom? Ela não vai aparecer em lugar nenhum, certo? Vamos começar aqui com Android. Android registro, tá? E aqui ele fala, né? Tem aqui essa opção de código aberto e tal, né? Mas aqui ele já fala, né? Vincule a sua conta gerenciada. Vamos abrir aqui. Aqui ele vai para você concordar, obviamente, né? Vai abrir para você conectar o seu locatório, né? O seu tenant do Office, do Azure, do Office 365, com uma conta de administrador. Então você precisa fazer isso, tá? Aí iniciar o conector. Fazer login. Beleza, aqui ó. Bring Android to work. Get start. Aí eu vou colocar aqui o nome da minha organização, que eu vou colocar MEHC. O nome do meu tenant ali. Quiser colocar Konoha, qualquer coisa. E aqui ele já fala, né, qual que é o MDM que eu estou vinculando, né, o Intune nesse caso, né, aqui eu não consigo nem mudar o nome se eu quiser. Ele dá aqui algumas informações, né, ele pede aqui quem que é o DPO da empresa, que é a pessoa do time de segurança, né, para questões de representatividade, se precisar contactar alguém por questão de informações, alguma notificação específica, tudo mais, tá? Aqui eu vou colocar o meu mesmo. Que eu preciso passar sem preencher. Não consegue. Ah, deu para passar sem preencher. Vocês viram? Então nem precisa preencher. Boa. Então aqui a gente já consegue fazer registro de... Reparem, habilitou as configurações. O dispositivo de propriedade pessoal com perfil de trabalho, o dispositivo de propriedade corporativa, o dispositivo de usuários de propriedade corporativa totalmente gerenciado. Tem uma situação aqui que se enquadra mais com quiosque, tá? Quando a gente vier para a parte prática, eu vou mostrar para vocês. Tem algum desses perfis aqui que se enquadra melhor com o quiosque, aquele dispositivo que é compartilhado com várias pessoas, sabe? Que fica de repente numa loja, enfim, tá? Então aqui o Android a gente já consegue registrar, tá? A gente vai registrar só no próximo vídeo, mas vamos lá fazer o Intune, o Intune, ó, o iOS. Então vamos lá. Dispositivos, por plataforma iOS registro. Tá? Aqui a gente vai configurar o nosso certificado de MDM. Então primeiro eu vou baixar ele, fazer o download dele. Depois eu tenho que criar esse Apple certificado lá no portal da Apple. Aqui vocês reparem que é bem tranquilo, é um passo a passo, tá? Ó, aqui ele já puxou o meu usuário e minha senha. Vai mandar um código aqui para o meu celular. Aí aqui eu vou criar o certificado lá, o push do certificado, beleza?
Ele dá um termo para você ler e tal, ninguém lê. Aí aqui eu vou fazer o upload daquele arquivo CSR que eu baixei na etapa 2. Então aqui eu não baixei um arquivo, aqui ó, só voltar aqui. Nessa etapa aqui eu não baixei um arquivo. Esse arquivo que eu baixei é o que eu vou importar aqui, tá? Depois de fazer esse upload, ele criou o meu certificado do Intune com a Apple, né? E aí aqui ele fala, né? MDM Manage. E aí aqui eu posso fazer o download. Aqui tem a data de expiração. Quando ele expira, você não consegue registrar, tá? Você tem problemas aí para distribuir aplicativos e tal. E aí aqui eu vou agora colocar a nossa conta. E vou importar o nosso arquivo que baixamos no nosso certificado, no caso, certificado PEN, um arquivo.pen. Isso aqui cai na prova, tá? Você baixa, cria o MDM e depois importa. Beleza, rapidinho, né? Rapidinho. Rapidinho. Aqui nós já estamos com a possibilidade de fazer registro de dispositivos Apple, entendeu? Aqui a parte do token que eu comentei com vocês no Apple School e no Apple Business, né? Que você tem que criar um token para conseguir adicionar os dispositivos direto do MDM no Intune. Do MDM que eu digo é do servidor Apple, tá? Do servidor Apple School Manager. Bom, para o vídeo de hoje era isso que eu queria trazer para vocês. Eu estou preparando aqui 2 dispositivos móveis, um Android e um iOS. E nos próximos vídeos, nas próximas sequências de vídeo, eu vou focar nos dispositivos Android e depois nós vamos para os dispositivos Apple. Nós vamos ver todos os cenários, tanto o dispositivo pessoal quanto o dispositivo 100% gerenciado. Eu vou trazer aqui dicas de configurações, de políticas que vocês podem aplicar no ambiente de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Continuem acompanhando os próximos episódios, né, da nossa saga MDM versus MAN. Tamo junto, agradeço quem ficou até o fim. Forte